Querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar falando com você nessa noite. Te peço licença para entrar na sua casa e para estar, primeiramente, dando alguns avisos acerca da nossa programação durante essa semana. Na próxima terça-feira, às 19 horas, você sabe que nós temos o nosso culto de ensino. O pastor Ismael estará, às 19 horas, trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. Então fique antenado nas nossas redes sociais para estarmos juntos ouvindo a mensagem dentro da série que tem sido pregada aqui nas nossas igrejas. Na quinta-feira nós temos o nosso culto no lar. Nós temos enviado para vocês, nos grupos, disponibilizado nas redes sociais, todo o material, os esboços, para você estar fazendo na sua casa um culto. Você com a sua família, e nós te convidamos para estar continuando nesse propósito de estar adorando a Deus junto com a sua família, com os esboços que nós temos enviado. Por isso, se você não tem participado, você é o nosso convidado especial para experimentar essa nova experiência de fazer um culto com você, com a sua família, dentro da sua casa, com os esboços que nós temos enviado. Da mesma forma, a nossa Universidade da Família, ela tem feito algumas programações, cursos e disponibilizado esse material online para você, tratando sobre assuntos da família. Por isso nós te convidamos para estar antenado aí nas nossas redes sociais, para você ver todo o conteúdo que nós temos disponibilizado e, junto conosco, como igreja, com todos nós, estarmos crescendo e aprendendo um pouco mais da parte do Senhor. No domingo de manhã, todos os domingos, às 9 horas, assim como aconteceu hoje, nós temos liberado, nos grupos da igreja e nas redes sociais, as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Você é o nosso convidado para estar junto conosco aprendendo em 2 módulos que nós temos disponibilizado. O primeiro desse módulo é o módulo que trata o assunto da nossa revista Betel, que nós estamos falando acerca de Salmos. São 14 aulas sobre Salmos, sobre o que os Salmos dizem, sobre os diversos tipos de Salmos que existem, que nós estaremos abordando. Hoje, por exemplo, nós abordamos a 2ª aula, então estamos no começo. Não perca essa oportunidade de estar aprendendo um pouco mais acerca de Salmos. E o outro módulo que nós estamos oferecendo também é um módulo de discipulado, onde nós tratamos acerca do Sermão da Montanha. E estamos, do mesmo modo, na 2ª aula. Então você é o nosso convidado para estar antenado nas nossas redes sociais, para estar ligado aí nos conteúdos que nós temos enviado e para ser um aluno da nossa Escola Bíblica Dominical. Todo domingo, às 9 horas, tem 2 aulas fresquinhas disponíveis para você, junto com a sua família, estar estudando em casa, assistindo o material que os nossos professores têm preparado, que com certeza é uma grande ferramenta para Deus falar no seu coração nesses dias que nós temos vivido. Então eu te convido agora para pegar a sua Bíblia. Vamos juntos, abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 5, nos versículos de número 1 a 5. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque se não fosse pelo nosso Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas graças a Ele nós temos tido essa oportunidade tão preciosa de estarmos falando mais um pouquinho acerca da palavra dele. E agradeço também o nosso pastor Ismael, por esta oportunidade e confiança de poder estar trazendo uma porção da palavra de Deus para nós hoje, neste domingo à noite. Romanos, capítulo de número 5, versículos de 1 a 5, que diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Feche os seus olhos e encubra a sua cabeça, oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, estamos aqui neste momento para aprender mais uma porção da Tua palavra. Que assim como o Senhor falou no meu coração enquanto o Senhor Jesus estudava essa mensagem, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um
dos meus irmãos, das minhas irmãs que me assistem, onde quer que eles estejam, quem quer que eles sejam. Fala, papai querido, no nosso íntimo, porque nós sabemos que a tua palavra nos diz que ela é como espada de dois gumes, que atinge até a divisão entre a alma e o espírito. Atinge, ó Senhor Jesus, o nosso íntimo nessa noite, para que possamos aprender e entender a tua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, o livro de Romanos é um livro escrito por Paulo, do Novo Testamento. E o livro de Romanos, ele é considerado pelos teólogos um dos maiores tratados teológicos existentes na Bíblia. Porque ele trata de assuntos doutrinários dos mais diversos. E quando nós chegamos aqui em Romanos, capítulo de número 5, capítulo de número 5, que nós acabamos de ler, ele trata de um tema importantíssimo, chamado justificação. Mas antes de chegar lá, o apóstolo Paulo, nos capítulos de 1 a 3, ele fala acerca da necessidade desta justificação pela fé. Mostrando para mim, através das Escrituras, que eu e você, por nossas próprias forças, é impossível nós atingirmos o status de justos perante Deus. Não tem como, é impossível, por nós mesmos. Porque lá diz, no capítulo de 1 a 3 de Romanos, que se formos julgados pelas obras, nós estamos mais do que condenados. E estando mais do que condenados, não é possível nos tornar justos perante Deus, mediante a lei e mediante as nossas forças. E ele prossegue no capítulo de número 4, nos apresentando a solução de Deus para esse problema, que é a justificação em Cristo mediante a fé. Nós sabemos que a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que nós entregamos a nossa vida a Ele, nossa vida passa por um processo que é conhecido por regeneração. E esta regeneração, ela possui um fator importantíssimo e crucial, que é o que nós chamamos de justificação. E aquele que proporciona, aquele que faz acontecer, aquele que nos garante essa justificação perante Deus, é ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. Então, primeiramente, o que é a justificação? Rapidamente aqui em nossa introdução. A justificação, ela é um ato jurídico. Ela é um ato legal, pelo qual Deus pega a justiça de Cristo, ganhada na cruz do Calvário, conquistada por Jesus Cristo, através da sua morte e do seu sangue derramado, e debita na nossa conta de pecador, nos tirando da posição de homens condenados, dignos do inferno, para agora justos perante o Senhor. A justificação em Cristo, mediante a fé, nos permite nos colocar perante Deus nessa posição de justo. O nosso pecado é colocado na conta de Cristo. E a nossa conta, no passado, no presente e no futuro, quanto à culpa e quanto ao pecado, ela é rasgada. Não havendo mais nenhuma condenação para nós. Por isso, a justificação, ela não é algo que é feito em nós, mas é algo que é feito por nós, por Jesus Cristo, na cruz do Calvário. A justificação não é algo que é feito dentro de nós, mas é algo que é feito fora, no tribunal de Deus. Quando Jesus Cristo apresenta o seu sangue, a morte comprada na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. É algo fora. E é algo que acontece uma única só vez. E nos coloca no status de justo perante Deus, através de Jesus Cristo. Então fica a pergunta, qual a necessidade, então, de sermos justificados? Por que eu necessito de justificação? A resposta está já lá no capítulo de número 3, versículo de número 23 de Romanos. Que ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Sem Jesus Cristo, irmãos, o que nós somos é pecadores, condenados, longe de Cristo, afastados, sem nenhuma possibilidade de aproximação ou acesso a Deus. Porque nós sabemos que onde Deus habita é um lugar de plena santidade e onde não existe pecado. Mas agora, conhecendo a Jesus Cristo, conhecendo a justificação que Ele nos dá, nós temos esse acesso a Deus. Por quê? Porque só através dele nós conseguimos. Qual o instrumento da justificação? O texto que nós lemos, versículo de número 5, nos conta qual o instrumento que nós tomamos posse da justificação. Olhe na sua Bíblia o versículo de número 1. Tendo, pois, sido justificados, por quê? Pela fé. A justificação, ela é um mérito de Cristo, mas o instrumento pelo qual nós recebemos é a fé. É a partir do momento que cremos. É a partir do momento que somos comunicados esta palavra e essa verdade aposta-se do nosso coração. Por isso nós somos justificados por Jesus Cristo através da fé. A fé, ela não é a causa da nossa justificação. A causa da nossa justificação é Cristo pregado na cruz do Calvário e o seu sangue derramado. Mas a fé é um instrumento pelo qual nós recebemos essa justificação. Porque nós temos que crer. Então isso, irmãos, é a justificação. E quanto a ela, não há diferença entre mim, você, o nosso pastor, o nosso irmão. Não existe perante Deus mais justo ou menos justo. O sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário nos faz completamente e igualmente justos perante o Senhor, sem distinção. Olha a importância disso. E por isso que o apóstolo Paulo utiliza todos esses capítulos de Romanos para tratar desse assunto tão importante. E esse assunto é um assunto importante de tal maneira que Martinho Lutero, um dos grandes reformadores, nos diz que quando a igreja conhece a justificação pela fé, ela permanece de pé. Mas quando ela esquece dessa doutrina, ela cai. Por isso nós temos que compreender, entender e saber que somos justificados. Agora, por que nós somos justificados e o que essa justificação produz em mim e em você? Vamos voltar para os versículos que nós lemos, versículos 1 e 2. Versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Essa paz com Deus que o versículo está falando aqui, não é, meu querido, a paz do Senhor que eu te dou quando te encontro. Não é a paz de Deus, mas é paz com Ele. A paz do Senhor que nós damos ao nosso irmão, a paz de Deus, é aquela que às vezes toma conta do nosso coração e nos consola através do Espírito Santo no momento da dificuldade, no momento da agrura, da adversidade, que às vezes nós estamos cheios dessa paz, mas às vezes nós encontramos em tribulação e parece que essa paz não é tanta assim em nossas vidas. Essa é a paz de Deus. Mas a paz com Deus, que o versículo de número 1 está dizendo para mim, para você aqui, ela não é cheia de altos e baixos, ela não é transitória, ela é um status, é uma condição. E esse versículo nos garante que nós temos paz com Deus no passado. Sabe por quê? Porque quando eu e você somos justificados pela fé, através do sacrifício de Cristo Jesus, não existe mais culpa para nós. E todos os nossos pecados são perdoados. Por isso, a paz com Deus, ela é constante nas nossas vidas. Porque nós sabemos que para nós não existe mais peso de culpa. Toda a culpa, todo o preço foi pago por Jesus e na cruz do Calvário foi exercido sobre ele esse tamanho preço que nos dá essa paz com Deus. É a paz que me dá certeza, que te dá certeza que não somos mais inimigos de Deus.
É a paz que me dá certeza e te dá certeza que agora, não sendo mais inimigos, nosso relacionamento com Deus é como pais e filhos. Por isso essa justificação nos dá paz com Deus. Um passado onde não existe mais culpa nem condenação para nós. Continuando no versículo de número 2. Por meio da qual obtivemos acesso pela fé a esta graça, pela qual agora estamos firmes e nos gloriamos. Olha o que diz. Pela fé a esta graça, no qual agora, a justificação nos dá paz com Deus no passado. E agora nos dá acesso à graça de Deus. Hoje, no presente. Isso é o que a justificação faz em nós. E a palavra acesso aqui no grego, ela pode ser usada de diversas maneiras. Essa palavra é a mesma palavra que era utilizada para quando alguém tinha acesso a uma autoridade naquele tempo. Quando alguém tinha acesso ao rei. Do mesmo jeito que ele diz aqui, agora igualmente temos acesso pela fé a esta graça, no qual agora estamos firmes e nos gloriamos, é o acesso que nos garante estar em paz com Deus e estar agora perante Ele, sem condenação, sem culpa, desfrutando agora dessa justificação e desta graça que o versículo 2 nos diz. Essa palavra também é a mesma utilizada lá no Antigo Testamento para o sumo sacerdote, que somente ele, uma vez no ano, tinha acesso ao Santo dos Santos, onde Deus se manifestava. Mas agora, pela graça, uma vez que justificados estamos, não existe mais muro, não existe mais véu, porque esse véu te rasgou de cima a baixo. E agora, nós temos acesso à graça de Deus. É hoje, irmãos. Se justificados estamos, temos acesso. Esse acesso também é uma palavra utilizada quando ia exemplificar, por exemplo, o acesso de um navio ao porto. Quando aquele navio tem acesso ao porto, ele pode se ancorar. E quantas vezes nós nos achamos perdidos nas tempestades da vida, lutando com as nossas próprias forças, sem um porto para se atracar. Mas isso, para você que é justificado, é um passado. Porque agora nós temos acesso a essa graça, a esse porto, onde em Deus ancoramos e as tempestades vêm, mas nós temos aquele que nos justifica. Nós temos aquele que nos concede graça. Nós temos acesso direto ao trono de Deus. Por isso essa justificação nos dá um passado com paz, um presente com graça. E ele continua no versículo de número 2, dizendo: obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha que maravilha, irmãos. No passado, nós temos paz. No presente, nós temos graça. E no futuro, sabe o que Deus tem para você? Glória. Glória. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Meu querido irmão, quem foi justificado não teme a morte. Quem teme a morte é o mundo, que não tem um porto para se atracar, que não conhece a Deus e não conhece a Jesus Cristo, que o justifica, se ele crer. Mas agora eu e você que conhecemos a Jesus, nós temos paz no passado, graça no presente e a glória e a certeza de uma vida eterna no futuro. E a nossa vida ela é completamente mudada quando nós entendemos e vivemos isso no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, já no final da sua vida, quando ele envia sua carta a Timóteo, ele fala algumas coisas muito interessantes para nós. Nós sabemos que ele estava passando por dificuldades. Estava prestes a ser condenado à morte. E na segunda carta a Timóteo, ele diz: Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei a glória que me espera. Eu sei o que me espera no porvir. Por isso eu não tenho medo.
Esse mesmo apóstolo Paulo é que diz no capítulo 4, versículo 7 de 2 ao Timóteo, que combati um bom combate, encerrei minha carreira e guardei a minha fé. E o que eu faço agora? Eu aguardo a coroa da justiça que me está guardada. Olha para você ver. Eu e você que somos justificados, não tememos a morte, porque nós sabemos que se nós morrermos hoje, o que nos espera é a glória do futuro prometida na palavra de Deus. Por isso não tememos. Um grande pregador americano chamado Dwight Moody, do século passado, foi o homem que evangelizou grande parte dos Estados Unidos. E quando ele estava já muito doente, próximo da sua morte, sabendo que os dias que lhes restavam era muito pouco, ele diz uma frase muito bela. Ele vira para aqueles que estavam ao redor, pouco antes de morrer, e diz: afasta-se de mim a terra, aproxima-se o céu, eu sei em quem eu tenho crido. Glória do futuro. Da mesma forma, um dos principais pregadores do Reino Unido, pastor Martin Lloyd Jones, já no final da sua vida, acometido de um câncer, nos últimos dias que ele tinha na terra, ele chamou seus familiares e teve uma atitude muito interessante que nos mostra a certeza daquele que é justificado na glória do futuro. Abatido com aquele câncer, ele chama os seus familiares e diz: meus queridos, não orem mais por minha cura. Sabe por quê? Porque eu não quero que a sua oração seja um impedimento para mim entrar o quanto antes na glória do futuro que me espera. A justificação nos traz paz no passado, graça no presente e glória no futuro. O que você tem esperado para entregar sua vida a Jesus? Para andar após Ele, para seguir a Ele, para se converter e entregar o seu caminho a Ele, a desfrutar tudo isso que a justificação dele nos dá. Não perca essa oportunidade. Não perca. Esta é a condição do crente justificado. Ele se exulta na glória de Deus. Por isso não tememos a morte. Por isso nós entendemos o que quando Paulo diz que morrer para nós é lucro, porque nós sabemos que o que nos espera é a glória. E agora o ponto central dessa mensagem. Você pode me perguntar: mas irmão João, o que é que isso tem a ver comigo aqui? 2022, em plena crise de saúde, o vírus esparramado pelo mundo, incertezas atrás de incertezas. Não sabemos ao certo como esse vírus se comporta. Não sabemos se o nosso sistema de saúde aguenta. Não sabemos. O que essa palavra pode dizer para mim e me confortar? O que essa palavra diz para mim? Em meio a tanta incerteza política, em meio a um país dividido, em meio a um país que, pelo que nós olhamos, parece não haver rumo. O que essa palavra tem para mim em uma crise econômica que não sabemos qual a dimensão terá, onde o desemprego e a fome têm batido à porta de muitos? O que é que esses versículos podem ensinar para nós hoje? Quais perspectivas esses versículos podem nos trazer? Como esse texto me ajuda no aqui e no agora? Porque o irmão está falando do futuro, do céu, do que há de vir, mas e o agora, irmão João? E é nesse ponto que eu quero chegar para caminharmos para o final dessa mensagem. Olha o versículo de número 3, o que ele diz. E não somente isto. Sabe o que ele está falando? Que a justificação e aquilo que ela produz em nós não para por aí. Ela continua. Não somente isto. Nós vamos ver agora, irmãos, que a justificação em Deus nos prepara não só para a vida lá no céu, mas quando nós estamos justificados no Senhor nosso Deus, através de Jesus Cristo, mediante a fé, ela nos capacita para viver uma vida triunfante e vitoriosa, do berço até o caixão.
aqui na terra, o aqui e agora, o hoje. A justificação mediante a fé nos prepara para isso, sem mais e nem menos. Para ser vitorioso nessa vida e passar por cima das lutas e das dificuldades que nós temos. Vamos ver o que o versículo nos diz. Em primeiro lugar, voltamos ao versículo número 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabe o que esse versículo está dizendo para nós? Ele diz uma coisa que às vezes, se você não conhece a Deus e não anda com Ele, você pode não entender. Como assim me gloriar nas tribulações? Ter alegria na dor? Você que não conhece a Cristo pode até achar que isso é um certo masoquismo. Mas não é isso que o texto quer dizer. Não é isso que o texto quer nos falar. Não é isso que significa nos gloriar nas tribulações. Não é desejar sofrer. Você deseja sofrer? Porque eu não desejo. Você deseja passar por dificuldade? Eu não desejo. Eu tenho certeza que você também não deseja passar por dificuldade, passar por dor, passar por aflição. Ninguém deseja as lutas e as dores. Mas o que esse versículo quer nos dizer é que nos gloriar nas tribulações é. Pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de Romanos, nos explica o que é essa tribulação. Ele diz que essa tribulação é como um rolo compressor que vem nos esmagando, que vem nos espremendo, que vem nos apertando através das lutas, através das dificuldades, nas quais nós não temos alegria, mas nas quais nós enfrentamos muitas pressões. Sejam elas internas, sejam elas externas, sejam elas do tipo que for. Não sei qual é a dor que você tem passado. Mas muitas vezes na vida nós encontramos em situações onde nós somos apertados, nós somos triturados. E ele diz aqui que nós nos gloriamos nessas dores, nessas lutas e nessas adversidades. Não temos prazer nenhum, mas nos gloriamos nelas. Sabe o que o Paulo quer dizer para nós aqui, o apóstolo? Ele quer dizer que nós não nos gloriamos no sofrimento, mas nós nos gloriamos por causa do sofrimento, por causa daquilo que ele produz em nós, por causa do fruto do sofrimento na minha e na sua vida. Nos gloriamos nas tribulações, não pelo que elas são, mas pelo que elas produzem. Aí mora o ponto onde o escritor quer chegar. Ele de momento algum está celebrando a dor, nem desejando a dor para mim e para a sua vida, nem te chamando a negar a existência dessa dor, né, ou de alguma forma ter prazer nela. Não. Mas antes, a enfrentar essa dificuldade, sabendo que através dela Deus quer fazer frutificar a sua vida. A enfrentar essa dificuldade, lembrando aquilo que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A enfrentar a dificuldade, lembrando 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. Nós nos gloriamos na tribulação, conhecendo que quando nós estamos passando por ela, Deus está trabalhando e esculpindo em mim e em você a imagem do seu Filho Jesus. Por isso nós nos gloriamos na tribulação. E o que essas tribulações produzem? Continuando no capítulo número 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E sabe o que é perseverança? A perseverança que Paulo quer nos contar aqui é uma perseverança que tem um sentido muito amplo. E ela pode ser entendida como paciência para enfrentar circunstâncias difíceis, como também paciência para enfrentar pessoas difíceis. Essas
perseverança pode ser entendida como paciência. Quantas vezes, meu querido irmão, eu e você, frente à dificuldade, frente à adversidade, olhamos para Deus e falamos: Deus, me dá paciência. Mas Paulo está dizendo para nós aqui que a tribulação produz perseverança, que é entendida como paciência. Então, meu querido, quando você diz: Deus, dá-me paciência, sabe o que Deus vai te dar? Vai te dar luta, vai te dar tribulação, vai te dar dificuldade, porque a tribulação vai produzir em você esta paciência que ele está dizendo para nós aqui. E a paciência, irmãos, ela é um fruto, ela não é algo teórico. A paciência não é algo que você aprende no dicionário, ela é algo que você aprende no dia a dia, na tribulação, na adversidade, na luta. Então, se você pede: Deus, dá-me paciência, você está dizendo: Deus, dá-me lutas, para através dessas lutas nós aprendermos a paciência, a perseverança que ele está dizendo aqui. E se você serve a Cristo, não precisa nem pedir, porque vai aparecer. Porque faz parte das nossas vidas aprender com as tribulações e, como vimos aqui, termos a oportunidade de sermos perseverantes. Hebreus capítulo 5, versículo número 8, nos diz que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, aprendeu a obedecer a partir daquilo que ele sofreu. E se Deus usou esse método com o Filho dele, por que comigo e com você seria diferente? Não seria a tribulação aquilo que Deus usaria para imprimir em nós a sua forma desejável, para imprimir em nós a forma do seu Filho? A tribulação, meus queridos, é a ginástica da nossa fé. As dificuldades é aquilo que nos fortalece para enfrentar tribulações que virão mais à frente. É aquilo que tonifica a nossa alma, é aquilo que fortalece a nossa alma. Por isso, quando nós pedimos a Deus paciência, Deus vai nos dar circunstâncias para exercer nossas paciências. E isso é tribulação. Por isso, sabendo que a tribulação produz perseverança, paciência, que Deus nos dá sendo um fruto. Caminhando para o final, no versículo de número 4, ele continua dizendo: e a perseverança produz experiência. Na NVI vai dizer que a perseverança produz um caráter aprovado. E sabe o que ele quer dizer quando produz em nós experiência? A palavra aqui, do grego, é a palavra dokime, que quer dizer provar. Dokime é o que o ourives faz com o ouro, com a prata, quando o coloca na fornalha, quando o derrete, para tirar a escória, para o purificar, para o tornar mais precioso, para o separar de toda a impureza. E a mesma palavra que ele usa aqui, quando ele diz que nos produz experiência, que nos aprova, que nos purifica. Isso é o que a justificação faz em nós. Perseverança que nos dá experiência, que é Deus nos provando através das lutas e nos aprovando. E nos falando: é por aí, meu querido. Se você está sofrendo, se você tem a sua vida entregue a Jesus Cristo, saiba que na tribulação Deus está imprimindo em você o plano dele, que ele tem desde o início para a sua vida. É isso que ele quer dizer para nós. Deus nos garante uma vida aprovada, uma perseverança que produz experiência, não só lá no céu, mas aqui na terra também. Através dessa experiência com ele que nós temos dia após dia, hora após hora, todos os momentos que nós estivermos aqui na terra, isso nós chamamos de santificação. É um processo, é processual, onde nós vamos tornando santos a cada dia. E a perseverança, ela produz em você experiência. E preste atenção numa coisa. Ela produz a sua experiência. Quantos irmãos não têm vivido da experiência de terceiros? A experiência da avó, a experiência do pai, a experiência da mãe. E essa experiência, essa aprovação que vem da perseverança, não é a experiência de terceiros, é a experiência que Deus quer que você tenha.
A partir do momento que você é justificado e Deus torna o seu Deus. Um exemplo claro disso é quando nós vamos para a história de Jacó. A Bíblia nos conta que Jacó, ele estava ainda na sua juventude, com a sua mãe, com seu pai, e infelizmente eu tomo a atitude de enganar o seu pai passando-se por seu irmão. E quando ele se passa por seu irmão, ele compra uma briga muito grande com ele. A ponto de ele ter que fugir da sua casa. A ponto de ele ter que fugir do seu povo. E quando ele foge da sua casa, indo para a casa de Labão, ele passa por um lugar onde ele tem um encontro com Deus. E naquele encontro com Deus ele tem uma visão de uma escada que liga céu e terra. E quando Deus se apresenta para Jacó, ele diz, eu sou Deus de Abraão e de Isaac, seu pai. E para por aí. E dali, Jacó vai para Padã Arã, onde ele se casa, onde ele passa 20 anos, onde ele tem experiência após experiência, onde ele provavelmente passa a conhecer o seu Deus. E depois de 20 anos na terra de Padã Arã, quando ele volta para a terra de seus pais, ele passa por um vale chamado Vale de Jaboque. E naquele vale ele tem um encontro com um anjo, que muitos dizem ser uma cristofania, o próprio Cristo, não um anjo. E ele se agarra àquele anjo e diz, dá-me a sua bênção ou eu não te largo. E naquele momento o anjo pergunta, ou Cristo, não sei, para ele, qual o seu nome? Ele não diz Ismael, como ele diz para o seu pai. Ele diz, meu nome é Jacó. Meu nome é suplantador, enganador. E a partir daquele momento que ele conhece a sua situação, que ele reconhece o seu nome, quem ele verdadeiramente é, Deus muda o nome dele e coloca o nome de Israel. E a partir desse encontro que Deus tem, essa experiência que Jacó tem com Deus, nós vemos os relatos bíblicos falando de Deus como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e agora o Deus de Jacó. Deus quer ter experiências com você, experiências pessoais, experiências suas. E essas experiências que provêm da perseverança. E para finalizar, versículo 4. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nos gloriamos nas tribulações, porque essas tribulações produzem em nós perseverança, paciência. Essa paciência produz em nós experiência, somos aprovados. E essa experiência coloca em nosso coração uma esperança sem igual. Esperança conforme nós já relatamos de Paulo nos momentos da dificuldade. Assim como a esperança do pastor Moody. Assim como a esperança de Martin Lloyd Jones. Assim como a sua esperança. De saber que Deus ele garante para você paz no passado, graça no presente e glória no futuro. Essa esperança que nos faz viver uma vida que não é vaga, nem vazia, nem uma esperança que o mundo pode dar, mas uma esperança firme. Em saber que Deus cuidou de nós, Deus está cuidando de nós e com certeza Ele continuará cuidando. Esses versículos nos mostram a extensão da justificação nas nossas vidas. Mostrando que essa esperança não é uma esperança falsa, não é uma esperança ficcional, ela é uma esperança real. Por quê? Porque nós temos vivido cada dia o que está escrito no versículo de número 5. Porque Deus está derramando o seu amor nos nossos corações. E quando nós experimentamos esse amor de Deus nos nossos corações, nós vivemos esta esperança. Ah, meu querido, se você não conhece a Jesus Cristo, se você ainda não é justificado, se você ainda não se colocou na presença de Deus, para desfrutar e experimentar na sua vida do preço pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário que te dá acesso a Deus, eu tenho um convite para você hoje a tomar essa escolha, a fazer essa decisão. E mediante a fé nessa palavra que eu estou dizendo para você, desfrutar tudo isso que está descrito aqui.
E se você já conhece a Jesus Cristo, essa palavra é um convite para você não viver desesperado, não viver ansioso, não viver como se não houvesse um amanhã. Porque no futuro nós temos glória. E mesmo se morrermos daqui a poucos minutos, nós sabemos que fechando os nossos olhos para essa terra, nós abriremos nossos olhos para uma nova vida. Perante o trono de Deus. Essa é a esperança que nós temos. Você já conhece a Jesus? Você é justificado? Se Deus te permite sofrer, se Deus te permite passar por dificuldades, é porque Ele tem um plano para você. Se Deus te permite sofrer, se Deus te permite passar por situações tão difíceis, sendo você um justificado, é porque Deus quer operar tudo isso que nós acabamos de dizer na sua vida. É porque Deus quer fazer tudo isso no seu coração. Ele quer te ensinar e te fazer crescer. E para concluir, compreendendo toda essa mensagem, nós entendemos aquilo que estava no coração de Abacuque, capítulo de número 3, versículos número 17 e 18, quando ele diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e me exultarei no Deus da minha salvação. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Vamos juntos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, a minha oração e o meu pedido nessa noite é que o Senhor visite o coração de cada um daqueles que estão me ouvindo nesse domingo à noite. Que a sua misericórdia e a compreensão da extensão, ó Deus eterno, do sacrifício na cruz do Calvário se aposse do coração de cada vida que está nos escutando. E faça-o ter certeza das tão grandes promessas que a Tua palavra nos traz, como nós falamos hoje. Que a Tua palavra se aposse nesse momento, ó Senhor Jesus, através do Teu Santo Espírito, do coração do homem que está triste, que está atribulado, que está cabisbaixo. E nós sabemos que isso faz parte da vida. Mas antes que eles tenham a plena certeza que através dessa tribulação, o Senhor quer fazer ele crescer. O Senhor quer fazer ele prosperar. Deus, que o Senhor tome posse da nossa nação com esta palavra. Que a nossa nação entende que se ela está passando por um momento de luta, de dificuldade, de tribulação, é porque o Senhor Deus tem um plano para nós, como um povo, e quer nos trazer para mais próximos do Senhor, e nos fazer, papai querido, nos gloriar nas tribulações, perseverar, sermos aprovados, termos experiência e, acima de tudo, ter uma esperança que o mundo não dá, mas só o Senhor dá. Deus, nós te agradecemos por esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado, querido irmão, por ter estado conosco durante toda essa mensagem. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida. Um rápido aviso antes de nós terminarmos. Sabe que durante toda a semana, de terça até domingo, tem um pessoal aqui na igreja, em horário comercial, para receber a sua oferta, para receber o seu dízimo. Se você tiver a oportunidade, quando você sair à rua, passe aqui pela igreja, de terça a domingo, tem sempre alguém aqui, preparado e separado para te receber a sua oferta e o seu dízimo. Não deixe de estar contribuindo conosco. Amém? Estenda a sua mão, receba a bênção apostólica. Que o grande amor de nosso Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco, não somente hoje, mas eternamente. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Uma boa semana.
tudo a ti, e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos